Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Vilar, eu sou advogada e eu sou mentora de advogados. Hoje, quando eu cheguei no escritório, eu estava com uma funcionária contando, narrando a primeira experiência dela em audiência. Ela estava eufórica, contando tudo que ela passou, a audiência parece que também não foi muito tranquila. E eu me percebi de novo com um problema que eu ouço de vocês de forma recorrente: medo de fazer audiência. Tudo aquilo que é novo para você realmente tem que te trazer medo. Tudo aquilo que nós fazemos a primeira vez ou em poucas vezes, a gente se sente um pouco inseguro. E eu vou te dizer, até a primeira audiência pode ser feita sem você sentir medo. Ah, Daniele, como é que eu faço isso? É muito complicado, eu nunca fiz audiência, às vezes o juiz vai me maltratar. Como é que eu vou resolver isso? É simples. A audiência não começa quando o juiz dá o apito inicial. A audiência começa bem antes. Ela começa no seu escritório, na sua casa, no seu local de trabalho. Ela começa com uma preparação ideal. Primeiro, para fazer uma boa audiência é preciso que você conheça o seu processo. Você tem que ler o processo de ponta a ponta e fazer anotações. Você não pode ir para a audiência de mãos abanando. Se você não tiver um formulário, você pode até me pedir. Eu te mando meu modelo de formulário de audiência. Por quê? Você precisa anotar o que está em cada parte do processo, porque se o juiz te confrontar, o advogado da outra parte te confrontar ou o Ministério Público, você fala, mas não é isso que está escrito no documento tal. Não é isso que está escrito na contestação. Então, primeira dica de sucesso para sua audiência: conhecer o seu processo. Então, eu sugiro que você faça um sumário do seu processo. Onde está a inicial, onde está a contestação, onde está a réplica, onde estão as provas, quais são as testemunhas. Você tendo esse resumo do seu processo, você consegue explicar onde está o que você gostaria que o juiz percebesse. Segunda coisa, você precisa entender que há coisas que só se provam com provas documentais e há coisas que só se provam com provas orais. Daniele, como que eu vou saber disso? Fatos, elementos factuais você só consegue comprovar através de testemunhas ou através do depoimento pessoal das partes. Você precisa ter isso muito diluído para você levar isso para o processo. Porque normalmente uma audiência tem duas funções. A primeira, tentar um acordo. A segunda, coleta de prova oral. Você não vai para uma audiência para ler um documento para o juiz. Mas digamos que tem no processo uma declaração. E chega lá, a testemunha diz completamente diferente. Aí você confronta a testemunha. Mas nas folhas tais tem uma declaração que o senhor prestou em 2010 dizendo diferente do que o senhor disse hoje. Aí o juiz fala, ué, mas onde é que está essa declaração? Aí você apresenta o documento e você descaracteriza o que aquela testemunha falou. Então o depoimento pessoal ou a oitiva da testemunha podem às vezes derrubar uma prova que você tem no processo, ou a prova derrubar o depoimento. Por isso você tem que ter esse conhecimento. Então lembre-se, a audiência é momento para a coleta de provas orais, mas isso não desvirtua as provas documentais. Você tem que concatenar, juntar as ideias. Não tem como dar errado. Então vamos recapitular? Primeiro você tem que conhecer o seu processo. Segundo, você tem que saber o que você vai provar em audiência. Se você está levando testemunhas, eu não sugiro que você oriente as testemunhas. Não, isso está errado, isso fere o nosso código de ética, fere o processo civil. Mas é preciso que você saiba o que cada testemunha sabe sobre o processo. Então, ao invés de você falar para a testemunha, eu sugiro que você ouça. Faz uma ligação. Você tem as testemunhas A, B e C. Antes da audiência, ligue para a testemunha A e pergunte: o que a senhora sabe sobre esse caso? Ligue para a testemunha B e faça a mesma coisa. Por quê? Se alguma delas disser algo que não ajuda no seu processo, eu te sugiro até que desista daquela testemunha, porque ela pode te atrapalhar. Tudo isso faz parte da estratégia para a audiência. Sabe uma outra coisa que você ainda pode fazer para que a sua audiência seja sensacional? Tente assistir audiências desse juiz de forma precedente, para saber qual o comportamento dele. Tem juiz que não gosta de ser interrompido, tem juiz que é mais liberal, ele deixa as partes falarem, deixa os advogados falarem. É bom você conhecer o procedimento daquele juiz, porque você vai ter um comportamento compatível com o que ele espera. Eu sei que o nosso código de ética, eu sei que a gente é ensinado que nós somos iguais ao juiz. E nós somos, não há diferença. Há uma linearidade. Ministério Público, juiz e advogado. Mas isso não lhe dá o direito de querer bater na mesa e falar com o juiz como se ele fosse inferior a você. Muitos colegas fazem isso não ajuda. Então, se você tiver um comportamento cortês e talvez até você dê ao juiz um pouquinho mais de poder do que supostamente ele tem,
ele te trate com mais respeito. Então vá para a audiência com conhecimento, vá para a audiência preparado com as suas testemunhas, conheça o tipo de audiência que você vai fazer, aí eu precisaria de uma aula para te explicar os diversos tipos de audiência, e vá para a audiência olhando para o juiz com muito respeito. Saiba o momento de falar, saiba as intervenções processuais que você tem que fazer, e eu garanto para você, não tem como a sua audiência dar errado. Comece pelo começo, trilhe um bom caminho que com certeza o final vai ser garantido para o seu cliente. Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição. Siga-me nas redes sociais. Isso aqui é só um pedacinho do que eu ensino para os meus alunos na minha mentoria. A audiência é só uma pequena fração de tudo aquilo que eu consigo te ensinar. Gostou do meu conteúdo? Vem comigo, na mentoria tem muito mais. Isso aqui é só um pedacinho. Vem comigo. Beijo, tchau!